Aleluia. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. O santo e poder e glória. Daniel capítulo 5. O tema hoje é sobre o que é agravo ao espírito e propriedade peculiar. O rei Belsazar deu um grande banquete naquele amigo dos seus grandes, bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres, concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, caldeus e adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que nesta escritura me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Soberano Deus, eterno Pai, que eu venha diminuir, que eu venha crescer nesta palavra, que a paz do Senhor Jesus venha ser com todos, que a revelação do Teu Espírito Santo venha ser conosco, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor venha, que eu venha ser humilde, te subir com glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a Tua graça venha ser conosco. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe a tua manhã poderosamente. Estamos quase terminando a manhã. A palavra de hoje é sobre o agravo, o que é o agravo ao Espírito Santo. Somos propriedade peculiar. Todo aquele que é nascido de Deus, ele é propriedade peculiar de Deus. Para você se manter, como diz em Êxodo, capítulo 19, verso 15, verso 5, perdão, Êxodo capítulo 19, verso 5, vai dizer que se nós dermos ouvido
a palavra de Deus, demos ouvidos a palavra de Deus, a voz de Deus, nós seremos propriedades peculiar de Deus. Seremos propriedade peculiar. Então, se você é propriedade peculiar, a Bíblia diz em Êxodo 19:5 que Ele é o dono de toda a terra e você é propriedade peculiar de Deus. É impossível uma pessoa que não dá ouvido à palavra de Deus, é impossível que ela não venha ser abençoada. Você sendo propriedade peculiar de Deus, Ele te abençoará. Você não precisa nascer num berço de ouro. Você não precisa ter indicação. Você não precisa ter costas quentes. Você precisa ouvir a voz de Deus. E onde está a voz de Deus? Na palavra. E você será propriedade peculiar do Altíssimo. Êxodo 19:5. E tudo que está consagrado ao Senhor é propriedade dele, é dele. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando formos tocar em algo que é de Deus. Em Daniel capítulo 5 vai dizer, a Bíblia, que Belsazar, agora rei na Babilônia, sucedendo seu avô, dá uma festa e chama seus 1000 convidados, suas mulheres, suas concubinas. Belsazar então manda trazer do templo os utensílios de Deus, do templo de Deus, e manda trazer os utensílios, o candelabro, as coisas ali que Arão consagrou a Deus, os vasos de ouro, de prata, e ele manda trazer para que viesse beber vinho dele e adorar os deuses de pedra que ele construiu. Aqueles utensílios eram santos, estavam consagrados a Deus. E quando ele coloca ali no meio dos outros deuses para profanar e prestar adoração a outros deuses como prioridade na vida dele, e veio a profecia dizendo, através da mão, escrevendo na parede. Quando ele viu aquela enorme mão escrevendo na parede, os seus joelhos começaram a estremecer, a bater um no outro. Ele começou a estremecer de medo, porque ele viu a presença de Deus. E aquela mão escrita na parede escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim, passou de ti o teu reinado e foi dado aos persas. Porque todo reinado que está sem a presença de Deus, ele perece rápido. Todo reinado sem a justiça divina, ele não prevalece. A Bíblia diz que um rei que reina com benignidade e verdade, o seu reinado sustentará. Quando o templo de Jerusalém ele foi destruído a primeira vez,
Ele chegou a ser destruído 2 vezes. A primeira vez por Nabucodonosor. Eles tinham perdido a presença. Eles não estavam perante a presença de Deus. Então Jeremias ele vem e prega a palavra de Deus, dizendo: voltai para a presença de Deus, porque Nabucodonosor virá e ele apagará o restante do candeeiro, destruirá o templo e colocará os muros de Jerusalém sobre o fogo, porque abandonaram a presença de Deus. Então o templo de Deus só pode ser destruído sem haver consequências drásticas para quem está destruindo, se houverem abandonado a obediência da fé, a presença de Deus. Caso contrário, se você toca no que é de Deus, toca no que está a presença de Deus, consagrado ao Altíssimo, você sofrerá sérios danos. Quando Nabucodonosor tocou, eles estavam em desobediência, por isso ele não sofreu sérios danos. Mas depois, em castigar os cristãos lá, e por causa da soberba, ele sofre um castigo de Deus, e por resistir à voz de Deus. Mas ao tocar, ele não sofre. Por quê? Porque o povo estava na desobediência, não estava mais com Deus na prioridade. Quando Belsazar toca nos utensílios, ele sofre consequência. Por quê? Porque o vô dele já tinha se convertido ao Senhor. A Babilônia já estava com Deus Todo-Poderoso como prioridade, porque Daniel já tinha sido lançado. Daniel ele foi lançado na Babilônia, e através dos dons Deus glorificava o nome dele. Sadraque, Mesaque e Abednego, através deles Deus glorificara o nome dele. Deus já estava famoso a Babilônia. E ali Belsazar, ao tocar naquilo que estava já a presença de Deus, ele pagou os sérios danos. Porque a Bíblia diz que ele, quando viu a mão, ele se estremeceu na parede. E a profecia não era para 1 mês, 2 anos, 3 anos, mas a Bíblia diz aqui que a profecia foi para aquele mesmo instante, aquela mesma noite. Belsazar, ele desceu a sepultura, porque tocou nos utensílios da casa de Deus. Eles precisavam para cultuar a Deus. Conjecturando, a Babilônia já tinha um templo para adorar a Deus. Então ele tira os utensílios de culto para beber vinho, e naquela mesma hora ele morre pela profecia. E Daniel disse na profecia: prestou culto aos deuses de prata, de pedra, de barro, mas a qual está a tua vida? O rei não adoraste, que é o Senhor Todo-Poderoso. Então, onde tem a presença de Deus, tem que continuar. Não toca. Porque é muito difícil, a batalha é travada, a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Não é fácil abrir uma porta do Evangelho. Quem diz que é fácil está mentindo, porque é uma batalha no espiritual entre o mal, as forças das trevas
contra as forças do céu. Há uma batalha. Porém, as forças das trevas não conseguem prevalecer contra a igreja, contra o céu. Mas é difícil. Não é fácil. São lutas de demônios querendo lutar contra o anjo da igreja, contra os pastores da igreja, para que venham fechar aquela obra. Porém, o que mantém a obra funcionando é além da obediência, é a presença. Caso contrário, Nabucodonosor vem, que são os inimigos, e destrói. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu quero te dizer nessa manhã que é necessário que você venha dar ouvido à voz de Deus, para que você venha ser propriedade peculiar do Altíssimo. Todo aquele que é propriedade peculiar do Altíssimo, ele tem a certeza da provisão. Ele tem a certeza que Deus está cuidando. Ele tem a certeza que Deus está no controle da situação. E quando a oração que Deus atende não é a oração repetitiva, a qual ele disse: não orais repetitivamente, mas orai com o coração. Deus só vai atender e só vai resolver certas coisas quando você apresenta para Ele, por mais que Ele já sabe o que você está passando, por mais que antes de sair uma palavra da sua boca, Deus já sabe o que você iria falar, mas é necessário você apresentar a Deus, nem que seja um pequeno problema ou um grande problema, mas você tem que apresentar a Deus. Então Ele agirá em teu favor e você verá a eficácia da oração, porque oração não é você ficar, o quanto de tempo você fica de joelho e o quanto de tempo você fala. Oração é eficácia. A tua oração tem que ser eficácia de palavras. Quando você orar com eficácia de palavras, você verá o agir de Deus. Você verá a resposta do Altíssimo em teu favor e Deus te responderá com fogo. Porque aonde há fogo, há aprovação de Deus. Aonde há fogo do Espírito, há resposta de Deus. Aonde há fogo do Espírito Santo, há cura, livramento, restauração, a vida. Então, Deus se vira todos os dias. Nós vivemos o nosso mundo, nosso quadrado, mas Deus, Ele vê todas as coisas. Ele domina, é o dominador. Quem manda é Deus na terra. Não é o homem, não é principados, potestades, apesar do mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, não tem como sermos absolvidos perante Deus se vivermos como inimigo dele. Porque ele disse: o Evangelho será pregado a todos os cantos da terra, e então virá o fim. Será pregado o Evangelho a toda criatura. Se o mundo jaz no maligno, eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso anunciar a palavra, que é o pão da vida, que é vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá, mas viverá eternamente.
Então, para mim ser absolvido e não ser condenado, eu preciso nascer da palavra. Eu preciso nascer da fé. Eu preciso colocar minha fé em prática para que eu venha ser um servo, um filho de Deus e me tornar propriedade peculiar do Altíssimo. Quantos querem ser propriedade peculiar do Altíssimo? Propriedade peculiar que ele cuida, que ele zela, que ele abençoa. Então, se você está na presença, o que acontecer que você não concordar ou não gostar, não é o inimigo, mas é Deus te preparando para algo maior. Porque tem coisas que acontecem em nossa vida que nós não entendemos quando estamos na presença de Deus, mas lá na frente você entenderá por quê. É Deus te capacitando, é Deus, aleluia, abrindo portas maiores para você. Então dá ouvido à palavra de Deus. Tem pessoas que elas falam, não acredito que se Deus é o Pai, Deus nos ama, amou o mundo de tal maneira, como vai lançar as pessoas no inferno? Meu pai não me lançaria, nem minha mãe, no inferno se eu fosse desobediente. Eles teriam o amor deles, me salvariam. Porque com Deus, se o amor é maior, seria diferente. Porque o amor não te livra das consequências do teu mau caminho. O amor do seu pai, de sua mãe, o conselho do seu pai, da sua mãe, que for um bom conselho perante Deus, não te livrará se você não ouvir. Então, o amor de Deus não nos livra do inferno se esquecermos dele. Salmo 9:17. Serão lançados no inferno todos aqueles que se esquecem de Deus. Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Ele também é justiça, é juízo. Ele domina sobre todas as coisas. Você olha para homens poderosos, você olha para dominações, principados, mas você esquece de olhar para aquele que domina. Você esquece de olhar para aquele que é o Rei de todas as coisas, que é o Senhor Todo-Poderoso. É o Criador, é o Deus invisível. A visão da fé é essa. Eu vivo por fé e não por vista. É a certeza que o grandão da Galileia, aquele que está no trono branco, julgará no trono branco. Ele está acima do globo terrestre e vê os homens como gafanhotos. É nele que você tem que fitar os teus olhos. É nele que você tem que se achegar ao trono da graça
a fim de alcançar graça e misericórdia, para sermos ajudados em tempo oportuno. Sermos ajudados em tempo oportuno, nós temos que se achegar ao trono da graça. O que você tem precisado aí na tua casa? O que você tem passado? Tem que fazer a tua parte? Tem que ir no médico? Tem que se alimentar bem? Tem que se tratar assim, fazer exercício, tudo isso é importante. Você fazer a tua parte. Mas a ajuda perpétua para a tua vida está em se achegar ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, cuidado. Tem pessoas que generalizam, vê crentes desobedientes, cristãos desobedientes, e acham que todo mundo é desobediente na igreja. E não é. A pessoa que ela é obediente a Deus, você vê o comportamento. O comportamento da pessoa é diferente quando ela conversa. Ela não é de ferro, não tem sangue de barata, mas uma pessoa que ela é propriedade peculiar de Deus. Ela é diferente no trato. É uma pessoa educada, é uma pessoa sábia, inteligente. O falar é diferente. Por quê? Porque é uma pessoa que nasceu da água e do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é visível. A pessoa que é agitada, a pessoa que está sempre inquieta, a pessoa que está sempre, aleluia, de mau humor, essas pessoas e dizem ser de Deus, ou estão fora da igreja e dizem ter fé, essas pessoas não nasceram da água e do Espírito. Você precisa ser propriedade peculiar do Altíssimo. E só é propriedade peculiar aquele que faz a vontade dele. Deus não habitará numa propriedade a qual ele não tem prazer de estar. Ele pode visitar qualquer propriedade. Agora, para ser propriedade a qual ele residirá, você tem que agradar a ele. Porque no verso termina em Êxodo 19:5, que ele é o dono de toda a terra. É para esse que você tem que olhar. É para esse que você tem que apresentar os teus problemas, as suas preocupações. Qualquer coisa que te aflige, você tem que ficar ligado. Deus, ele é vivo e quer falar conosco, ele quer desenvolver um relacionamento de amizade, de intimidade na palavra, só que nós se esquecemos dele, nós nos esquecemos dele. Nós fazemos a nossa oração e para nós está tudo bem. Mas às vezes falta você perguntar algo a Deus. Falta você querer ter curiosidade. Pergunte para Ele. Ele te responderá. Fale com Ele. Ele está vivo, Ele está ouvindo. Seus ouvidos estão atentos. O Senhor,
Os olhos estão fitados no justo. Então a palavra que eu trago aqui nessa manhã é essa: seja de propriedade peculiar. Porque o agravo ao Espírito Santo é quando você entristece o Espírito Santo. Bem-aventurado o homem a qual Deus não imputa pecado e cujas maldades são apagadas. Tem falhas que você falha e que você não ofende o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você age, você não faz mal ao próximo e você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Você busca a Deus na igreja, você lê a palavra, você foca nas coisas que são de Deus. Eu te alimento quando você faz isso. Quando você falha, e o pecado não é para agravo, a falha não é para o agravo, ou o pecado por causa da graça, você não sente a repreensão do Espírito Santo dentro de você. Por quê? Porque não foi agravo ao Espírito Santo. A Bíblia diz: não cometeis agravo ao Espírito Santo. Quando é um pecado que é agravo ao Espírito Santo, você sentirá a repreensão, você ficará triste. Davi disse assim: enquanto eu não confessei o meu pecado, a tristeza não saiu de mim. Por quê? Porque ele tinha feito agravo ao Espírito Santo. Quando eu confessei o meu pecado, abandonei o meu pecado, que é aquilo que faz agravo ao Espírito, a alegria da salvação voltou. Ele diz também no Salmo 51, quando ele comete adultério e homicídio: não aparte de mim teu Santo Espírito, não tire de mim a alegria da salvação. Porque Davi, ele estava em tristeza, sem o Espírito Santo. Pode reparar, toda pessoa que não tem o Espírito Santo, ela busca preencher a vida dela ou a vida dele, nos vícios. Ou a pessoa trabalha demais, porque não consegue ser feliz. Ou a pessoa bebe demais. Ou a pessoa é viciada nas drogas. Ou a pessoa faz mal ao próximo para recompensar o aborrecimento da vida dela. Toda pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é incompleta. Não consegue ser feliz. Ou a pessoa põe lá o futebol como idolatria, o Deus. Se o time perde, pronto, acabou para ela, acabou para ele a semana. Por quê? As pessoas buscam preencher o vazio que há dentro delas. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele nos ama e quer nos completar com o Espírito Santo de Deus. Então você precisa entender: o agravo ao Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo, ele vai te deixar triste. Então é preciso deixar aquele pecado que você sabe que fez agravo ao Espírito Santo. Então fica esta palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.